Rubens e Jaqueline, nós tivemos o processo de cassação da diplomação do prefeito Mick Berry e do vice Maurício Medeiros, que vai provocar uma nova eleição em Cachoeirinha, né? E foi uma iniciativa, essa ação de vocês, além do Antônio Teixeira, né, dos partidos da coligação. Por que vocês moveram essa ação e como receberam o resultado de cassação da diplomação do TRE? Bom, obrigado pela oportunidade, site O Repórter. Dizer que quando nós participamos do processo eleitoral de 2020, nós verificamos naquele processo um total desequilíbrio, Roque, em relação à questão da paridade de armas, em virtude de muitas coisas que aconteceram no período eleitoral, que acabou nós visualizando todos esses problemas que acabaram interferindo no resultado das urnas. E não temos dúvida em relação a isso, e tanto é que ingressamos com a ação judicial, eu em nome próprio, com o PSL naquela oportunidade, o Cidadania representado pela Jaqueline, e também o Antônio Teixeira, né, do Partido Rede. E nós fomos e acreditamos até o fim, ainda que tivéssemos uma sentença de improcedência aqui na comarca, decidimos recorrer porque tínhamos convicção do que tinha acontecido na eleição, do desequilíbrio em virtude do uso do poder econômico e em virtude do uso da máquina pública, e recorremos e o resultado foi retumbante, 7-0 no Tribunal Regional Eleitoral, o que comprovou que nós tínhamos razão em relação à ação eleitoral e também tínhamos razão em relação à questão dessa disparidade, né, dessa falta de equilíbrio no processo eleitoral. Os sentimentos em relação a isso. Primeiro, o sentimento de dever cumprido, né, Jaque? Sim. O sentimento de dever cumprido de termos acreditado que era possível demonstrar, trazer à luz a verdade dos fatos, de tudo que aconteceu na campanha de 2020. E o segundo também da justiça realizada, porque, na verdade, essa ação de uso do poder, uso da máquina pública, uso do abuso do poder econômico, tudo isso não interferiu só na questão da eleição majoritária, que se deu ali por uma diferença muito pequena, na casa decimal, de votos. Mas sim também, pela nossa avaliação, acabou interferindo na questão da composição das bancadas na Câmara, o que é mais grave ainda. Mas bem, o que nós temos hoje é a possibilidade, né, pela decisão do Tribunal Regional Eleitoral, de nós darmos e devolvermos à população a possibilidade da população escolher novamente seus representantes para assumir o paço municipal. Se me permite, Roque, né, primeiro agradecer também, né, a oportunidade de esclarecer alguns fatos, né, em relação a esse da AIGE, que é essa ação de investigação, né, eleitoral. A gente conversa com muitas pessoas, as pessoas confundem. As pessoas acham que o prefeito foi tirado pela operação que deu na quarta Câmara. Então há uma certa confusão, então é uma oportunidade boa de explicar à população que não, né? Esta questão da quarta Câmara, que teve pedido de impeachment até na Câmara por parte de cidadãos de Cachoeirinha, enfim, de moradores, não foi essa parte. Isso foi uma ação lá eleitoral, que existe uma lei eleitoral que rege as eleições para elas ter minimamente um equilíbrio. Porque a gente sabe que quem está com a máquina pública automaticamente tem mais visualização, se utiliza do serviço da máquina pública, vai se fazer da prefeitura, às vezes até um palanque de divulgação de suas ações. Mas isso tem que se tomar muito cuidado, porque a lei eleitoral ela veda algumas questões. E principalmente algo que aconteceu, né, que foi um exagero de licenças pecúnias pagas, né, nesse período dos 3 meses, e também a devolução de incorporações que tinha, né, de FGs. Estava errado? Houve uma discussão no tribunal que errado não é o período que foi feito, que a regra de lei eleitoral não permite. E tanto é que foi 7-0, né? A minha segunda pergunta é até justamente nessa área que tu entrou, Jaqueline.
e com relação ao tempo que vocês foram vereadores. Sim. Vocês na Câmara faziam denúncias, a gente teve CPIs, a gente teve pedidos de impeachment, e o Ministério Público acabou, de certa forma, a gente pode colocar entre aspas, comprovando que havia alguma coisa que precisava ser investigada dentro da Prefeitura. A gente pode dizer que quando vocês faziam denúncias lá na Câmara, as denúncias tinham sentido? Eu não sei se eu vou Pode. Sim, as denúncias tinham sentido, né? No sentido que cabe ao vereador fazer a fiscalização, né, Roque? Que é uma das atribuições. Além de legislar, é uma das atribuições fiscalizar. E principalmente fiscalizar o dinheiro, porque esse dinheiro é do povo, é através dos impostos, enfim, né? Esse dinheiro não pertence ao gestor, né? Esse dinheiro pertence à população e tem que ser bem administrado. Ocorre que, né, a gente, quando vai fiscalizar lá uma licitação, a gente via coisas que estavam em desacordo com a lei, porque o princípio é através da lei. Então gera uma desconfiança. Como nós não temos técnicos, né, para avaliar questões que são mais profundas, a gente envia para os órgãos competentes. Neste caso, o Tribunal de Contas ou até outros órgãos, se assim for necessário, né? Porque o vereador, ele também conta com esta parceria dos órgãos. Então, é isso que foi feito. Eu te confesso que eu pensei, foi visto um fiozinho só ali na Câmara, onde a gente começou a conversar, e por isso, e não tem, Roque, a coisa mais transparente que existe dentro de uma prefeitura são os processos para investigar. Numa prefeitura é um PAD, quando a gente vê alguma coisa que está errada, abre um PAD, que é um processo administrativo para ter ampla defesa. A mesma coisa é a Câmara, só que ela usa outro instrumento, que é uma CPI, né, que é de investigação para dar ampla defesa e até o contraditório. Não ocorrendo isso, fazendo com que as CPIs ou impeachments sejam arquivados, causa mais estranheza ainda. Para mim causa mais estranheza. Se vai se fazer uma força tão grande para botar para baixo do tapete a história, é porque algo tem, daí começam as desconfianças. Então a gente encaminha para os órgãos competentes. E de fato, né, a Quarta Câmara fez um belo trabalho, né, de investigação, né, culminando até no afastamento, né, da operação número 1 e na número 2, né, e compete à justiça, daí já não está mais na nossa alçada julgar. Eu não estou aqui para julgar, nem o Rubens, e isto quem está fazendo é a justiça, o melhor caminho. E assim, complementando, na realidade, nós fizemos a nossa parte na Câmara, né? Todas as comissões parlamentares de inquérito e todas as comissões processantes que chegaram enquanto nós estivemos na Câmara, foi por nós sempre o voto favorável às investigações. Claro que sempre teve uma base, né, do governo que sempre arquivou as CPIs e aconteceu agora, há pouco tempo atrás, um arquivamento por esse mesmo grupo que está aí. Enfim, mas nosso papel nós fizemos enquanto legislador, que é o papel de fiscalizador, né? Então isso nós temos a consciência absolutamente tranquila em relação a esse quesito. Veja que a questão é tão complexa que nós temos uma investigação criminal que se originou através de denúncias feitas à Quarta Câmara Criminal, que também foram feitas aqui no Ministério Público de Cachoeirinha, mas por competência em virtude do foro privilegiado, a Quarta Câmara absorveu essa investigação, que é toda essa operação aí de afastamento do prefeito hoje cassado, e também várias outras questões, trancamento de processos, de contratos emergenciais do Tribunal de Contas do Estado. Por exemplo, a questão da iluminação pública foi um desses contratos que foram suspensos pelo Tribunal de Contas do Estado e que nós denunciamos exaustivamente, avisamos, apontamos, porque acreditamos, e isso eu te digo com a maior tranquilidade, que uma oposição que fala e aponta os erros de um governo é o melhor caminho, é o melhor norte para esse governo, porque ali acende a luzinha que as coisas estão erradas e se o governo for minimamente inteligente, ele vai acabar
pelo menos investigando, pelo menos avaliando aquela posição que a oposição alertou, né? Então, assim, outro ponto importante que nos chamou muito a atenção, Prefeitura e Câmara existe um controle interno, que é o apontamento, ele faz todos os apontamentos para que o gestor possa ter absoluta tranquilidade em fazer a gestão e, se caso, porque erros acontecem, isso é inegável. Agora, quando os erros eles acontecem e existe o alerta tanto da Câmara de Vereadores quanto do controle interno e o governo, o gestor, ele faz de conta que isso não existe e ignora esses apontamentos, aí ele começa a incorrer nos erros mais cruciais. Sim. Então, esses aparelhos, esses mecanismos, eles fazem parte da democracia e eles têm que ser utilizados. E me permite, Rubens, que cabe ressaltar que a cada questão que a gente iria fiscalizar, sempre na primeira instância, sempre, tenho todos os registros, sempre na primeira instância se avisava a própria prefeitura. Olha, observamos tal erro nisso, se viu esse relatório, o que vinha de resposta, às vezes nem vinha resposta. Sim. Bom, a gente caminha agora, nós já estamos, né, num cenário de nova eleição. E a gente ouve muito nas redes sociais os comentários de que a cidade precisa de mudança, né? Vocês conseguem fazer uma leitura de que mudança as pessoas estão falando nas redes sociais? E a gente fala, será que elas falam da mudança de nomes, na mudança de grupo político ou de projeto político? Qual é o entendimento de vocês sobre essa mudança tão falada? Eu acho que esse sentimento é um sentimento de todos nós, que eu acho que não pode ser diferente. Nós sempre estivemos com a população, vivendo a cidade, ouvindo as pessoas, caminhando nas ruas, nos encontrando todos os dias com os mais variados segmentos da população A, B, C, D e E, conversando exaustivamente com a população. E nós sabemos o sentimento que a população tem. A mudança que a população quer não é uma mudança de nomes, é uma mudança de atitude, uma mudança de paradigma. É isso que a população espera. Com um governo que possa entregar para a população uma gestão eficiente, eficaz e que lá na ponta consiga prestar um serviço de qualidade, que devolva dignidade para as pessoas. As pessoas estão cansadas, Roque. Nós vivemos nos últimos anos uma deterioração da cidade. As pessoas hoje têm vergonha de dizer que moram em Cachoeirinha, estão cansadas do descaso da infraestrutura, o descaso na saúde. Tu vai numa UPA, por exemplo, a UPA lotada, sem médicos, demora de atendimento de 5, 6 horas para um atendimento de um clínico, os postos de saúde sucateados, falta de vagas nas escolas de educação infantil, obras abandonadas, a cidade saindo nas mídias estaduais, até na mídia nacional, por prefeito afastado, indícios de corrupção, enfim. As pessoas vão introjetando isso e vai se criando um sentimento muito ruim. A mudança, então, ela é muito mais em termos de atitude, de proposta. Porque se a gente for verificar também e dar uma analisada, os candidatos que pretendem concorrer, as pessoas que pretendem ser candidatos, sim, todos de uma forma ou outra já integraram esse mesmo grupo que está no poder hoje. E aí daqui a pouco, se vocês forem candidatos, vocês vão ter saído também desse grupo. E aí que era bom a gente conseguir entender que mudança é essa que a cidade pede. Né? Me permite uma colocação assim. Todos nós, eu sempre digo que todos nós nos conhecemos, o município é pequeno, a gente acaba conhecendo quem é quem e como todo mundo já atuou, né, dentro da política e fora da política, como a gente é. Uma das questões que eu sempre digo, a falta de diálogo e a falta de transparência e a falta de gestão. Né, foi uma de planejamento. Então foi isso que eu bati nos meus mandatos enquanto vereadora, que o município urge mudanças no sentido de entender esse novo tempo que a gente vive, um novo tempo, entender que é necessário tecnologias a serviço da população e não só a tecnologia, porque o diálogo é a existência do ser humano.
Então, fazer com que a população seja participante, que ela seja proativa e que ela seja, todos sejamos atores nesse novo tempo, é de pertencimento dessa cidade, diálogo, trabalho de fato com políticas públicas de verdade. Porque hoje se vive momentos midiáticos. Se vai para frente de uma telinha, se tira foto abraçando todo mundo. Mas, de fato, onde está o planejamento? Onde é que está a efetivação? Eu vou perguntar, eu desafio, tá? Aonde está a assinatura de alguns vereadores na fiscalização de uma licitação dessa prefeitura? Eu desafio. Não fiscalizaram, não viram, e por isso que a cidade está assim. O erro da administração, da prefeitura, do gestor que estava lá, erro, gritantes. E errinhos em errinhos foi dando o que deu, por falta de organização de gestão. Então, quando a gente fala esse novo tempo, é de ter capacidade e coragem de fazer esse novo tempo mesmo, e não questões midiáticas. Ainda nesse mesmo assunto, Rubens, tu foste secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos no próprio governo MIC, né? Sim. Por um período. É um período pequeno, né? Na realidade, eu tenho que voltar só um pouquinho para responder a tua pergunta, tá? A pergunta em relação às relações de grupos políticos que todos os candidatos ou pré-candidatos, nós temos que usar essa expressão, porque não fomos ainda levados pela convenção ainda, então estamos numa questão, teremos um processo eleitoral, mas não temos data, não temos o período, então, portanto, isso é apenas uma projeção de candidaturas, né? Mas, enfim, pelo que vemos, todos aqueles que estão se habilitando a uma eventual candidatura foram secretários ou participaram de um governo. Aí reside uma importância muito grande e uma diferença que nós devemos ressaltar, Roque. Quando tu vês que aquilo que parece ser não é, tu tem que te posicionar. E foi isso que nós fizemos. Integramos, sim, o governo MIC lá em 2017, inclusive tu falas, eu fui secretário nos 6 primeiros meses de infraestrutura, porque naquele momento cabia ao MDB, o partido que eu fazia parte, a Secretaria de Obras e Infraestrutura, e os demais agentes políticos, vereadores ou enfim, representantes do partido, naquele momento não podiam fazer parte do secretariado, não queriam por motivos pessoais, então assumi a responsabilidade de ficar 6 meses no início do governo, né, existia um descontentamento muito grande, sobretudo da questão dos servidores públicos, com os pacotes, enfim, fomos lá para tentar resolver fazer a cidade andar minimamente. E depois voltei para a Câmara, porque tinha um compromisso também de fazer a minha eleição para presidente da Câmara em 2018, que acabou acontecendo. Mas a questão principal se tu vês que a situação está indo por um rumo que tu não concorda e que isso fere os teus princípios, os teus valores, tu tens que sair do processo. E foi o que nós fizemos. Saímos do governo, abandonamos o projeto, não concordávamos mais com o projeto. Agora, teve pessoas que ficaram até agora, 15 dias atrás, com esse mesmo projeto. Então, continuaram pactuando, arquivando CPIs, arquivando comissões processantes, e hoje se projetam numa situação de ser o novo, de ser a mudança. Na verdade, não existe isso. O que nós temos como encaminhamento de partido, encaminhamento de ideias, o que nós preconizávamos lá em 2020, não é uma mudança de nome. O que a cidade precisa é uma mudança de paradigma. Quando a Jaque fala um novo tempo, realmente nós precisamos criar um novo tempo, um tempo de coragem, um tempo de esperança, um tempo de gestão, um tempo de agilidade, um tempo de eficiência, de entrega de serviço público e, sobretudo, um tempo de empoderamento, um tempo de que as pessoas façam se sentir parte da cidade e se orgulhem de morar na cidade, de investir na cidade, de criar empregos para a cidade, de gerar renda na cidade. É isso que nós precisamos fazer. Sim. Bom, e a cidade hoje vive um momento, até eu vejo as pessoas aí dizendo assim,
Não, o que a cidade hoje está vivendo no momento é que está um presidente de Câmara interino dentro da prefeitura. Então não é um novo prefeito, é uma situação de presidência de Câmara que assume temporariamente o trabalho para fazer a gestão, né, não parar, e para ter depois um pleito. Né? Então, esta pessoa que está lá, ela tem que ter o cuidado com a gestão, né? Mas também não se apropriar dessa gestão para se fazer autopromoção. Né? Então a gente vive hoje na cidade este momento transitório, né? E que todos nós vamos respeitar, né? E que todos nós queremos melhorias na nossa cidade. E se nossos partidos entenderem que nós no futuro devamos ser os candidatos, né? Nós seremos. Bom, vocês vêm recebendo apoio, né, para que concorram. Chamou a atenção nos últimos dias o apoio pessoal do Stedley e do Vicente, né, ex-prefeitos, que não é um apoio do partido, é pessoal deles. É um apoio pessoal. Como é que se deu essa construção desse apoio? Ele procurou vocês procuraram ele? Eu gostaria de... É uma surpresa, né? Eu vou te dizer, não foi o Vicente e o Stedley só. Recebemos o apoio do Antônio Teixeira, que foi um candidato ao prefeito. Isso. E que tem uma vasta experiência, teve mandatos na cidade, foi candidato em 2016 a prefeito, candidato novamente em 2020 e hoje está alinhado conosco. Ele quer também, ele visualiza uma possibilidade de uma cidade melhor. Né? E assim foi. Alguns outros partidos também estão conversando conosco, nós estamos conversando, nós estamos formatando e formando, Roque, um grande grupo de pessoas e de partidos que pensem em uma cidade para o futuro, que queiram uma cidade desenvolvida, uma cidade que volte a sonhar, que seu povo possa voltar a ter expectativa de um futuro melhor. O apoio do cidadão Vicente da Cunha Pires e de José Luiz Stedley são apoios pessoais, porque encontram nesse grupo de pessoas, não na Jaqueline, não no Rubens, porque nós não fazemos parte de um projeto pessoal. Nada aqui é um projeto pessoal, é um projeto coletivo, é um projeto de uma cidade melhor. E aqui, entenda, nós não estamos falando em eleição, nós estamos falando em discussão da cidade, discussão dos problemas da cidade, mas, sobretudo, uma discussão para soluções da cidade. Né? E isso guarda coerência com tudo aquilo que nós vínhamos fazendo lá quando estávamos no parlamento, enquanto vereador e vereadora, nós apontávamos os problemas e também apontávamos as soluções. Então esse alinhamento é um alinhamento, Roque, de uma construção para um futuro melhor para a cidade. É isso que nós queremos. E não é segredo, né, Roque? Que nem eu digo assim, eu tenho, só de prefeitura, me aposentei com 33 anos de serviço público, né? E eu passei por vários prefeitos, né? E vários prefeitos tiveram que eu sou funcionária concursada. A gente brinca, eu entrei pelo concurso público, eu não fui colocada lá para um cargo político, né? E dentro da prefeitura, a gente, com os prefeitos, o Stedley foi 2 vezes prefeito, né? Ao qual eu tenho uma amizade, né? E não é segredo para ninguém, né, em Cachoeirinha, que o Stedley nunca concordou com as atitudes do Mickey. Havia uma rixa ali, né? Havia um racha nessa questão lá do partido, que não quero me envolver no partido deles, até porque o PSB, quando eu me coloquei contrária à gestão de falta de diálogo do afastado e agora retirado pela AIGE, né, ali já houve um rompimento meu com o partido. Mas eu sempre digo assim, nos partidos tem pessoas boas que eu concordo, tem outras que eu não concordo muito. Então é natural essa questão dentro dos partidos. Então o Stedley, ele foi convidado para um evento onde a gente queria explicar sobre a AIGE, essa ação judicial eleitoral, né? E é um encontro partidário, né? Um encontro de partidos, né? Fechado para grupo de militância, cabe aqui ressaltar. E lá, né, os militantes, sabe, se empolgam, né? E o Stedley foi convidado porque ele já tinha nos parabenizado, né, pela AIGE, porque logo que saiu o resultado da AIGE, o Roque... Então assim, a abertura do apoio lá foi uma surpresa para vocês durante o... De certa maneira, sim, foi muito bom, né? Tem uma grande amizade. Eu acho que o que prevaleceu aí
né, por a amizade que se tem respeito e o recíproco. respeito que se tem, né? Mas não é o partido, porque o PSB ele está com a atual gestão, né? Ele está lá através dos seus vereadores, tá? Então não foi uma decisão partidária. Não foi um apoio partidário. O PSB não faz parte Isso. dessa construção de um projeto de cidade que esses partidos que estão alinhados conosco pensam e entendem. E se eu não me engano, Rubens, me corrija, né, aqui, mas eu acho que o Vicente nem filiado é mais, Não, né? ele não está mais filiado ao PSB. Sim. Uma última pergunta. Com a nova eleição, vocês acham que, independentemente de quem vença, a gente terá, digamos assim, uma pacificação política na cidade? Ou a gente ainda vai continuar dentro de um cenário de disputas, assim, que a gente acaba vendo a cidade ficando em um segundo plano? Eu posso começar Pode. respondendo. Assim, quando a gente coloca que a nossa bandeira foi e lutamos para isso, não é agora que eu me acordei para os problemas da cidade, né? Ontem eu dormia e não via problema, hoje eu acordo e vejo problema na cidade. Não, nós estamos na luta, a luta continua. E como uma das bandeiras, né, que se tem de partidos, seja com quem estiver dentro da prefeitura, é a luta pelo diálogo. É a luta pelo diálogo, de sentar. Conflitos existem e são necessários para crescer, mas eles têm que ser dialogados e têm que ser encaminhados. Então eu acredito muito sim, né, que essa questão que tu coloca vai se resolver, né, vai ter o respeito ao legislativo, né, tem que ser respeitado, porque lá são representações da população, e o diálogo do executivo, com planejamento, com propostas, estudar projetos, estudar emendas, estudar o orçamento. Roque, respondendo a tua pergunta, assim, do meu ponto de vista, a questão da pacificação do conflito. Isso depende muito do cenário, né? Entenda que nós temos alguns princípios que nos norteiam, né? A Jaque falou aqui, o diálogo é um princípio importantíssimo, né? Que tem que haver o respeito do executivo para com o legislativo. Sim. E isso se dá de forma recíproca também. Temos o princípio da transparência, princípio da publicidade, princípios básicos da eficácia, da eficiência, da qualificação. Nós precisamos qualificar a questão da prestação de serviço para a população. E isso passa por uma qualificação contínua dos servidores, Exato. passa por indicações importantes dentro dos quadros de agentes políticos, colocando pessoas qualificadas em cada pasta, em cada secretaria, em cada diretoria, para que o serviço que se presta lá na ponta, lá na base, chegue com eficiência e que possa atender a população. Se qualquer que seja o governo que vença as eleições futuras sigam esses princípios, penso que existirá uma pacificação. As questões de discordâncias, concordâncias políticas sempre haverão, mas o que a cidade precisa é que esses princípios, essa eficiência, essa prestação de serviços, essa dignidade ofertada para a população, ela chegue lá na ponta. E tendo isso, a cidade se pacifica. O que não se pode dizer que haverá uma pacificação se esses princípios não existirem, seja qual governo esteja na Prefeitura de Cachoeirinha. Eles são os balizadores. Eu quero agradecer a atenção de vocês Nós que e a agradecemos. gente está sempre à disposição. Gratidão, muito obrigada.